para fazer o nosso talk show aqui da forma mais dinâmica possível, eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Carla Coelho, para fazer suas considerações, doutora também Solange Beatriz, e depois a gente começa a fazer perguntas, principalmente para os palestrantes, tem perguntas também aí do público. Então, Carla, se puder fazer as suas considerações. Bom dia a todos, quase à tarde já. Então, tenho certeza que todos nós aqui assistimos às apresentações aqui excelentes dos palestrantes. Então, queria agradecer mais uma vez o Guto pelo convite da gente estar aqui hoje no IES com uma mesa de altíssimo nível. As apresentações foram brilhantes. Queria elogiar a apresentação aqui dos nossos colegas brasileiros e também do Sam, professor Sam, que nos trouxe bastante conhecimento, e é importante que a gente possa também sair um pouco dos nossos modelos aqui no Brasil e que a gente possa também aprender com experiências internacionais. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente as nossas diferenças, e desafios que o sistema de saúde enfrenta. Então, esse é um grande desafio que nós temos, questão de tecnologias, cobertura, o cuidado com o paciente. O nosso modelo de atenção à saúde, muitas vezes, mostra como a tecnologia, investimentos em inovação são importantes. Dados, informações. Se a gente não tiver esses dados, informações, a gente não consegue avançar e fazer boas escolhas. Então, quando a gente observa que a avaliação de tecnologias ela é uma ferramenta, ela não responde todas as nossas questões. Nós temos muitas questões nos sistemas de saúde. Ela é apenas uma ferramenta, como muito bem apresentou o doutor Reinaldo e o doutor João Paulo, esse processo de avaliação de tecnologias, como é que o Brasil vem se desenvolvendo e vem avançando nos últimos anos. Então, quem acompanhou, em 2012, a criação de uma lei federal, com a criação de uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Há 4 anos, nós criamos o COSAúde, que é um comitê também de avaliação de grupos de especialistas, doutor Sam, que nós temos muito parecidos. Nós temos as operadoras que participam, os prestadores que participam, sociedades médicas de todas as especialidades, técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, organizações de pacientes, enfim, a Câmara de Saúde Suplementar, Ministério da Saúde, são todos convidados, Defensoria Pública, órgãos de defesa do consumidor, participam desse debate. E debate que, muitas vezes, cada dia mais, a gente percebe como ele é um debate em cima da evidência, em cima do custo, qual é esse valor que a gente vai ter desse procedimento em benefício para aquele paciente. Então, nesse comitê, a gente utiliza muito a questão da evidência científica, do que é publicado na literatura, mas também, doutor Luciano, que o senhor colocou na sua apresentação, muito bem colocado, para a nossa realidade brasileira, de que forma isso pode ou deve ser avaliado ou incorporado para a nossa sociedade. Então, quando a gente pensa a saúde baseada em evidência, mas também a saúde centrada no paciente, a gente percebe que a tecnologia não vai resolver tudo. Então, se a gente não pensar no gerenciamento do cuidado, nos protocolos clínicos, no excesso, muitas vezes, que não é de uma nova tecnologia, é uma tecnologia que já está incorporada, que a gente usa de forma excessiva e, muitas vezes, desnecessária, causando um sobrediagnóstico, um uso inadequado da tecnologia. Então, são tecnologias que são básicas, que já são muitos anos utilizados, mas que a gente utiliza mal. Porque, muitas vezes, o paciente não é bem acompanhado. A qualidade da atenção
está muito deficiente. Então, é disso que a gente tem que falar, se a gente não estiver falando de sistemas de saúde, e o que a gente quer? Um sistema de saúde sustentável, que as operadoras possam atuar, que os prestadores possam atuar, focado para o paciente, com qualidade de vida e avaliando a nossa epidemiologia, que a gente está com envelhecimento populacional e precisamos enfrentar essa avaliação, porque a nossa população está envelhecendo e a gente quer envelhecer melhor. Todos nós aqui queremos envelhecer com qualidade, fazendo atividade física, comendo mais verduras e legumes, não fumando, usando álcool de forma de prazer e não excessivamente, abusando disso. Então, são fatores de riscos conhecidos para doenças crônicas que levam ao aumento de doenças crônicas. E aí eu estou falando do câncer, estou falando da hipertensão, da diabetes, de outras doenças, mas dessas principais aí que foram... Nós debatemos várias tecnologias aqui para elas. Mas isso não resolve se a gente não também olhar para o sistema de saúde em termos de promoção e prevenção e o cuidado com o idoso. Então, são essas linhas gerais que a gente vem avançando. Precisamos avançar mais como sistema de saúde, como todos nós aqui nessa discussão, que fazemos parte desse sistema de saúde, precisamos avançar mais, e é isso que esse dia aqui hoje nos traz, uma reflexão, e cada um, como é que a gente pode, dentro da sua área, enriquecer e trazer novos subsídios para as melhores decisões em saúde. Muito obrigada aí a todos. Doutora Solange. Bem, bom dia. Bem, não posso deixar de dar realmente os parabéns ao João Paulo, ao Reinaldo, ao Luciano, ao professor Sam e agora também à Carla, né? Eu endosso cada preocupação e cada afirmação que a diretora colocou, como também vejo que se caminhou bem num diagnóstico dessa ferramenta, né, em como, quais as características, requisitos, o que está faltando, as preocupações, como avaliar. Eu sinto falta de uma discussão, que eu acho que ela é anterior à discussão da ferramenta em si, tá? Porque o tema aqui foi incorporação de tecnologia na saúde suplementar, né? Então, uma pergunta, não tenho resposta para nada, só tenho perguntas. É diferente incorporação de tecnologia no sistema público e no sistema privado? Deveria ser diferente? E aí eu vou para uma questão que é a questão legal, né? Quando a lei trouxe a obrigatoriedade de a cobertura de todas as doenças do CID-10 e prevê um rol de procedimentos mínimo, o que a lei quis dizer com isso? Quis dizer que todos os procedimentos estariam cobertos? Que procedimentos mínimos são esses? O que seria um rol de procedimentos máximo? Né? O que a agência deveria deixar de fora? Né? Quando se fala da discussão de custo-efetividade, que eu acho que ela tem que ser prestigiada, sim, eu tenho a questão da acessibilidade econômica. E, quando eu falo de acessibilidade econômica, no sistema privado tem uma conotação, tem um tamanho. Mas eu também falo de acessibilidade econômica no SUS, porque o SUS trabalha com orçamento público. Então, o que limita o acesso, ou o que determina o acesso, o que determina essa lista que vai ser contemplada pelo sistema público é o orçamento público. O que determina, portanto, a acessibilidade econômica no sistema privado é o orçamento privado das empresas e dos consumidores. Então, o que se pergunta é,
o modelo, por exemplo, o sul-africano, ele fala que ele vai tratar de dar o serviço, né? Eu até anotei, não quero errar, impacto da viabilidade e acessibilidade dos cidadãos, né? Então, eu tenho que tratar, eu quero dar acesso ao maior número possível de consumidores brasileiros, né? O rol de procedimentos, hoje, ele está adequado a essa acessibilidade, até porque não tem como reduzir, né? No atual estágio, não tem como recuar, reduzir não tem como recuar. Mas este rol hoje, diante da perda de 2,5 milhões de consumidores, ele deveria merecer ser revisto ou não? Deveria ser congelado para que pudesse manter, ou pelo menos tentar evitar essa saída. Então, são questões que eu acho que antecedem a discussão propriamente da ferramenta, porque a ferramenta em si, eu acho que o diagnóstico foi feito, que está sendo tratado, está sendo muito bem conduzido, é isso mesmo, estamos dentro das melhores práticas. A nossa discussão é maior do que essa, é anterior a isso. O que se quer como rol de procedimentos na saúde suplementar? A Carla falou por várias vezes a avaliação para a sociedade, o sistema de saúde sustentável. Precisamos discutir o sistema privado. E discutir, sim, ele é complementar ou suplementar, porque, na discussão atual, todo o viés está sendo encaminhado no sentido da complementariedade. Então, mas é isso que a sociedade quer, é isso que queremos, é isso que o legislador previu. Então, estas discussões, elas têm que se dar de forma clara, abrangente, em todas as esferas de governo, eu diria até que coordenada, de uma discussão coordenada, porque ela tem que ser transparente. Essas definições precisam ser dadas. Se vê o sistema sul-africano, quando ele exclui o medicamento de alto custo, quando ele exclui procedimentos diagnósticos de alto custo, a sociedade brasileira quer isso, né? Mas ao querer não é mero desejo, né? Ela pode, o que ela pode pagar? Ela pode pagar por toda a alta complexidade, ela pode pagar por todos esse desenvolvimento que a medicina trouxe. Então, essa discussão do tamanho da assistência à saúde no Brasil, privada, ela tem que se dar. E eu não vou desprezar que no SUS também. Hoje, a discussão que está acontecendo é o que é integralidade para o SUS e o que é essa abrangência do rol de procedimentos na saúde suplementar. Eu acho que urge se ter essa discussão, tá? Porque, sem ela, nós vamos para as câmaras, como acontece na agência, é um embate, é um corpo a corpo enorme, onde posições são vistas como posições, vamos dizer assim, tendenciosas daquela ou da outra parte, quando, na verdade, não é isso. Cada ator ali participante, ele tem seus interesses legítimos sendo defendidos. O que está faltando é essa definição anterior. E acho que a agência, como órgão de governo, poderia trazer à luz essa indefinição para que se possa progredir numa legislação e numa regulamentação da saúde suplementar, essa sim, que está carecendo de sustentabilidade. Ok, obrigado. Agora eu vou começar mais pela sessão aí de perguntas. Eu queria aproveitar se a doutora Carla, a doutora Solange teriam perguntas alguma pergunta para os palestrantes. Se não tiver, eu já tenho algumas perguntas. Tem alguma pergunta, Solange? Não, no sistema exatamente sul-africano, que muito bem o Guto trouxe aqui para nos brindar com essa experiência,
Eu gostaria de saber como é esse relacionamento com o sistema público, né? Quer dizer, eu vi que o sistema sul-africano tem, por exemplo, a questão, ora também fala que não há controle de preço, ora tem um rol de medicamentos e de alguns procedimentos que são, no meu entender, tabelados, né? Como é que se dá esse relacionamento? The South African healthcare system is a two-tier system. So we have private sector on one side and the public sector on the other side. And the two sectors do not interact at all. Those people who have an insurance policy will normally go to the private sector. There are very low-cost insurance products where the insurance company requires those members to use the public sector, and the public sector would create an invoice, and the insurance company would pay for that service. That service is a discounted service to the insurance company, but there is no direct relationship between public and private in South Africa. Tem uma pergunta aqui sobre a regulação dos prestadores de serviço, que você mencionou na sua apresentação. Os prestadores de serviço, como é feita essa regulação? É por uma agência? Existe leis para isso? Né? Se pudesse explicar um pouco mais. E como isso tem a ver com a incorporação tecnológica? Okay. So if we talk about healthcare providers there are three types of healthcare providers. There is the hospitals on one side, the doctors on the other. The doctors are, of course, could be diagnostic or treatment-based, and then the pharmaceutical industry. The hospital industry has no regulator. It is subject to certain regulations in terms of quality of care, the infrastructure, and the type of equipment that is in the hospitals. But apart from that, there is no other regulator of hospitals. Doctors are obviously controlled by a council, which is a government body, and it controls their behavior, their ethical behavior, and their clinical outcomes. The pharmaceutical industry is also controlled by a regulator, but that's purely good practice compliance. The pharmacies are not allowed to make a profit on medication. There is a specific formula when they sell medication to patients in terms of what they can charge, so that is regulated. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Dr. Luciano, que foi feita aqui. Eu não vou ler a pergunta, mas ela basicamente é a seguinte: existe uma diferença de como é feita a decisão de incorporação tecnológica pelo Ministério da Saúde, Conitec, e a forma como é feita na ANS, né? A pergunta é como você vê isso, se deveria ser assim ou deveria ser de outra forma, como isso ocorreria, se você saberia dizer como isso ocorre em outros países, se deveria haver uma uniformização, vamos dizer assim, da forma de fazer essa incorporação tecnológica, ou se faz sentido ter duas formas diferentes? Eu acho que faz sentido ter duas formas diferentes, porque o orçamento é diferente para as duas situações. Acho que é utópico a gente achar que uma prótese endovalvar, endovascular, para alguém que paga um prêmio por aquilo, né, que paga uma mensalidade para ter um cuidado adicional de saúde, né, no cuidado da saúde, que ela possa ter o mesmo benefício de quem não tem essa condição. Eu vejo que pode ser um pouco cruel, né, à primeira vista, isso é uma coisa que muita gente, inclusive, tem um pouco de limitação para falar a respeito, mas eu acho que é utópico ter o mesmo cuidado, a mesma cobertura, a mesma amplitude de cobertura tecnológica nas duas situações. É utópico. Mesmo na saúde privada, eu acho que a gente não consegue sustentar muito tempo, como eles têm lá na África do Sul, planos diferentes, né, que permitem coparticipação em algumas situações diferentes, para algumas coberturas você tem que cobrir algo a mais.
Lógico que é uma discussão difícil de ser feita, quais são os limites de coparticipação, quais são os limites de benefício a partir dos quais uma coparticipação seria exigida, mas eu acho que planos diferentes precisam existir. Existe, na minha opinião, essa é uma opinião nem da empresa, é uma opinião minha particular, precisa haver níveis de contratação para níveis de provimento de cuidado da saúde. Essa é a minha opinião, eu acho muito difícil que seja uma coisa universal aqui. Em outros países, por exemplo, no Reino Unido, que é um comparador que a gente usa com frequência, 9-10% das pessoas só têm cuidado privado da saúde, 90% depende do sistema público de saúde deles. Eu não sei como é a incorporação no sistema privado, eu sei que normalmente é feito por contratação pelo sistema público, algo parecido com o que parece que foi mencionado lá na África do Sul. Nos Estados Unidos é bem o oposto, né? As pessoas têm basicamente sido forçadas a adquirir um plano de saúde mesmo, e lá existe essa segmentação, inclusive, por tipo de contratação, né? Você tem muito mais coparticipação permitida do que aqui, e tem níveis de contratação bem diferentes também com relação à abrangência de cobertura. Então, eu acho que é utópico a gente querer que no público, no privado, e mesmo no privado, haja só um padrão de abrangência de cobertura. Eu acho que precisa haver diferença e níveis mesmo no privado de diferença. O que precisa é que isso seja explícito, né? Quais são o que vai dirigir essa diferença na cobertura, o que vai guiar, inclusive, no sistema público, o que é incorporado ou não, se é um limite financeiro, né? Enfim, que seja isso, mas isso é uma coisa explícita e debatida. Mas eu acho utópico achar que é uma coisa universal nesses dois ambientes. Então, eu concordo com você. Quando se traz a discussão, é porque o rol da agência ele é obrigatório e ele é único para todo mundo. Então, não respeita essa diversidade que se sabe que existe entre as categorias dos planos privados, né? Aquele universo atendido para cada população são muito diferentes. Então, você, com certeza, vai ter uma população que não quer pactuar para pagar, para cobrir esse material que você se referiu agora. Aquela população não quer ter essa cobertura. Mas, no entanto, se hoje constar do rol obrigatório mínimo, ela terá ela está basicamente aderindo a essa contratação, a essa condição. Esse é o dilema que hoje a saúde suplementar está vivendo. Acho que um outro problema é o regulador disso tudo, que, no final das contas, é o Poder Judiciário, né? Esse é o grande regulador de todas essas relações. Em se permitindo que haja contratações diferentes, né, o que hoje não é permitido, né? Então, se permitindo que haja contratações diferentes, acho que essas barreiras, a criação, não a criação do rol, mas a adequação do rol com base em cada perfil de contratação, ela pode ser feita, né? Não pode ser feita. Não pode ser feita hoje, mas em um regulador maior, em se permitindo legalmente uma contratação hoje, particular. Lei, o rol não poderia ser diferenciado, então ele teria que ser mínimo e caberia então à concorrência, né, ao setor, no nível de concorrência, cada empresa diante do seu mercado oferecer, porque aí prevalece a regra de mercado. Agora, o judiciário é outra questão. O judiciário não reconhece sequer o rol de procedimento. É pior ainda. Contrato. Para eles não existe contrato. É saúde. Não existe direito contrato. À vida. E ele interpreta, então, que, como todas as doenças do CID-10, ele entende que são todas as coberturas com todas as tecnologias disponíveis para tanto, né? Que é assim que ele entende o SUS. O SUS ainda tem, vamos dizer assim, algum embasamento por força da interpretação da Constituição. Por isso que eu disse que hoje também já está em discussão o que é a integralidade que o Constituinte previu ali no caso. Quer dizer, a integralidade é tudo que o SUS dispõe ou é tudo que há disponível em termos de oferta de serviço? Queria fazer perguntas agora ao João Paulo e ao Reinaldo. João Paulo, você mostrou ali aquele modelo para calcular o impacto da introdução de uma nova tecnologia. A pergunta é se vocês já tiveram a experiência de ter feito um cálculo, ter dado um valor e depois foi incorporado, o valor foi totalmente diferente, ou seja, o grau de consistência dessa modelagem. Eu já faço a pergunta para o Reinaldo para já ir pensando.
quando você falou da modelagem lá do RNA e como ela é aplicada, etc., só falar um pouco se isso já é adotado em outros países, entendeu? Se isso já é uma coisa totalmente nova ou se já tem aí uma experiência internacional nessa utilização. Foi bom você falar isso, Luiz, com relação à assertividade dessas ferramentas. Ela é uma ferramenta simples, relativamente simples, né? Parece simples, pelo menos, mas por trás tem algumas contas que são feitas. Então, ele leva em consideração, basicamente, a epidemiologia, o custo médio de cada procedimento. Ela não é uma ferramenta mais sofisticada como é o MCDA ou como é o RNA, que o Reinaldo mostrou, que leva em consideração outras variáveis. Aquela de impacto do rol que a gente faz e que tem acertado, pelo menos nos últimos 3 cálculos, é muito próximo, dá 1%, 1,5%, e aí a gente encontra 0,9 ou um pouquinho mais, então tem sido bem assertivo. Tá? E, eventualmente, a gente tem algumas surpresas com alguns procedimentos. Eu até estava falando ontem, num evento em São Paulo, por exemplo, uma introdução de uma tecnologia que foi a bexiga neurogênica, toxina botulínica para bexiga neurogênica. Eu tinha calculado na minha ferramenta um impacto muito grande dessa coisa, e não tem sido. Agora, a gente precisa entender qual é o motivo. Não aceitação da prática, falha de indicação. Então, às vezes, tem essas surpresas isoladas. Mas, de um modo geral, no global, a gente está com uma margem de erro muito pequena, em torno de 72% de assertividade. Pelo menos nos últimos três atualizações. O MCDA ele já está bastante difundido, né? Então, já existe diversas metodologias, porque a gente fala MCDA parecendo que é uma coisa só, mas existe diversas formas, apesar de que, para a saúde, tem até um estudo brasileiro aqui mostrando que 76% é usado um único método, que é o método AH ou HP, análise hierarquizada ou análise hierarquizada pareada, mas o modelo de RNA, que já é uma variação do MCDA, esse não, esse foi desenvolvido por nós, por mim, e a gente está fazendo uma proposta, e a ideia é justamente, numa próxima encontro da ISPO, até tentar dar uma divulgação disso. O MCDA ele já está bastante validado, mas, como eu falei, ele tem algumas limitações. A própria ISPO já está começando a rever por causa dessas limitações. A variação do RNA é justamente para ver se a gente consegue transpor isso. Como vocês viram, ele pode ser calibrado, ele pode ser ajustado, e aí a nossa expectativa é que ele possa atender um pouco mais. A ideia é dar essa divulgação, uma coisa muito recente também. Eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta para o Sam, porque ele só vem aqui ao Brasil de vez em quando, a gente tem que aproveitar quando ele vem para fazer perguntas. Eu queria, Sam, que você explicasse um pouco mais sobre os planos de saúde na África do Sul, que tem diversos patamares de cobertura, níveis de cobertura. Você falou que tem desde os mais simples, né, que são mais baratos, e aí vários níveis. O que cobre o plano mais simples, né, de cobertura mais simples? O que ele cobre e o que os planos mais caros cobrem? So the simple plans are intended for the laborer who does not earn a high salary. They need to go to a public hospital for treatment. They have all low-cost plans have the PMBs, the 270 benefits, and it is compulsory for service providers, whether in the public or private sector, to treat those patients when they have those conditions. So what insurance companies very often do, they, especially the low product, they identify doctors, pharmacists, and hospitals and put them into a network and come to a different payment arrangement. And those patients
will need to go to those specific providers. The very expensive ones is usually inclusive of even plastic surgery. But these are exceptionally expensive and are aimed at the high-income earner. Once again, the 270 PMBs must be covered, and the 25 chronics must be covered. In the expensive plans, very often they do not have to use generic medication. They can use patent medication, and they can go to any hospital or any doctor they choose. So it's an open network. They can go where they choose. And that is the difference between the two, is they control where the patient goes in terms of service provider. Muito obrigado. Chegamos aqui no final do nosso tempo, temos só menos de 1 minuto. Então, gostaria já de agradecer a presença de todos, né, a participação aqui dos palestrantes, e eu passo a palavra para a nossa mestre de cerimônia.